E a ligação vai ser feita, né? Pega o celular. Só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade ele faz, o que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade ele faz, o que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido. Boa noite a todos. Com a paz e a fraternidade. Ainda não começou, não. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Em nome de Cristo, que é nossa
unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Boa noite a todos e a todas. Iniciando o nosso segundo encontro, queremos agradecer a presença de vocês e convidar a cada um e a cada uma a orar conosco. Posso falar? Eu não escuto, Edivaldo. Oração ao Criador. Não dá. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a presença, com a mesma dignidade, e infundi nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz. Estimular-nos a criar a sociedade mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violências, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperança, compaixão. Oi, dona Margarida. Perdão, dona Suzana. Acho que teve alguma queda do Edivaldo. Se a senhora quiser continuar. Boa noite. Eu estou com um problema, porque eu estou com o celular da Margarida, então aparece o nome da Margarida. E eu não tenho quase o som. Está ouvindo muito pouco, mas se chegou a minha vez de falar, vamos em frente, né? É isso, Tiago? Só faz sinal, porque eu não escuto nada. Então, a gente está voltando um pouquinho atrasado, porque deu um problema tecnológico, que até agora a gente não entendeu por quê. E, então, vamos passando do texto. Vocês têm aí a capa do livro, das diretrizes, eu espero que esteja aparecendo aí, e exatamente. Então, a gente já viu a introdução, a parte geral, a porquê desse objetivo, e agora vamos entrar diretamente no texto com as características. Já falou nas características do mundo urbano em geral, mas agora nós vamos entrar na questão da cultura urbana, a gente já viu na semana passada. Então, agora vamos entrar em cada característica em particular. A primeira delas, que hoje está aparecendo aí no slide, bem embaixo, à direita, o número do parágrafo. Esses números grandes que eu coloquei entre parênteses, bem embaixo do parágrafo, bem embaixo do slide, são os números dos parágrafos. Então, a característica do mundo urbano relativa à individualidade. Lembra que falamos que o mundo urbano tem coisas boas e coisas ruins. As coisas boas são chamadas aqui de luz, e as coisas menos boas, ou ruins, ou problemáticas, são chamadas de sombra. Então, a individualidade em si não é um problema, ela é uma coisa boa, ela é luz. Quer dizer que cada pessoa possui, pelo simples fato de existir,
possui uma dignidade de ser humano, filho de Deus, irmão dos outros, né? Então, cada pessoa tem essa dignidade que ela é irrenunciável, é um direito insubstituível, ela não pode passar para ninguém. Ela fica livre porque Deus nos criou livres. Agora, quando isso é posto de modo errado, assim, deturpado, então aparece como sombra, porque muitas vezes, na convivência na sociedade, o indivíduo usa da sua liberdade para manifestar o seu egoísmo, então se torna uma sombra. Quando o indivíduo quer se mostrar a sua individualidade de modo agressivo, de modo a negar a igualdade do outro, de modo a se manifestar como o dono do mundo, então se torna uma sombra. Isso a gente pode ver atualmente na questão da máscara, por exemplo. O cara quer ser tão individualista que não leva em conta que ele precisa usar a máscara, não por ele mesmo, já que ele quer ficar doente, tudo bem, é problema dele, mas não é problema dele, só dele. O problema é que ele pode contagiar os outros. Então, essa forma de manifestação da individualidade se torna um sinal de egoísmo. O segundo aspecto é a redução da função do Estado. Então, o que acontece nessa questão da redução do Estado? É o slide seguinte, e o documento, parágrafo 50. Então, quando o Estado foge do seu dever, da sua obrigação de respeitar a dignidade das pessoas, ele enfraquece as pessoas, enfraquece o exercício dos direitos humanos. Vejam que isso não é uma coisa das diretrizes, não é uma coisa minha ou da Comissão de Justiça e Paz. Os deveres do Estado estão no Catecismo, parágrafos 1905 a 1927. Quais são os deveres do Estado? Isso a gente vai ver a partir da próxima semana, quando estudar a doutrina social da Igreja. Mas já vamos adiantando, porque isso é um dos fundamentos das diretrizes, e do dever de respeitar a dignidade de cada um. Então, o Estado deve promover o bem comum, né? O Estado no sentido de governo, autoridade, não é o Estado de Mato Grosso do Sul, ou de Santa Catarina, ou outro. É o dever do Estado como poder político e social. Então, ele tem que promover o bem comum, a justiça social, o desenvolvimento humano, respeitar os direitos fundamentais de cada pessoa, proporcionar a paz e a segurança da população. Então, vejam, quando teve a ditadura, tudo era em nome da segurança nacional. Mas não era a segurança nacional, não coincidia com a segurança da população. Era só para justificar a tortura, a prisão indiscriminada. Não havia justiça, havia opressão. Todo governo totalitário ele é opressor, porque mais ou menos, num setores ou noutros, eles desrespeitam os direitos fundamentais da pessoa humana e não proporciona paz, porque onde não há justiça, a paz também perece. O Papa Pio XII, olha, lá no tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele criou uma frase muito bonita, que é: a paz é fruto da justiça, ou o trabalho da justiça é a paz. Esse texto é tão significativo para mim, porque foi o lema da minha formatura. Eu me formei em 1968 em Direito, e, embora eu era uma das poucas mulheres na turma, tinha quase 100 alunos no período da manhã e da noite, mas a gente se dava bem com todos. E na minha turma tinham 50 pessoas, judeus, muçulmanos,
ateus, evangélicos, luteranos, tinha de tudo. E a gente se dava muito bem. E quando eu propus esse lema, a paz é fruto da justiça, todos aceitaram, e ficou o nosso lema de formatura. E eu me lembro disso assim com bastante satisfação e emoção. Então, vejam que quando o Estado não cumpre o seu dever, as pessoas são desprotegidas, porque eu quero lembrar também que no século XIX, foi o tempo de Leão XIII, por que ele começou com essas encíclicas sociais? A encíclica dele chama Rerum Novarum, coisas novas, das coisas novas. Por quê? Naquela época não havia legislação trabalhista que protegesse os socialmente desprotegidos. Então, havia a fábrica, era o desenvolvimento industrial crescente na Inglaterra. Então, nas fábricas, as crianças pequenas trabalhavam em lugares insalubres, as mulheres grávidas não tinham horário de trabalho. Então, por causa dessa situação terrível que era a sociedade, não só na Inglaterra, mas os filmes que a gente vê sobre essa realidade, muitos retratam a Inglaterra, mas era em todos. É que a Inglaterra cresceu muito nesse progresso industrial, então foi a partir dela que começaram a surgir os outros problemas. Mas tinha problema no mundo inteiro, até aqui no Brasil. E então, quando o mercado governa o Estado, quando o mercado manda no governo, todos esses problemas acontecem. Por quê? O mercado o que quer? Quer lucro, quer vantagem, quer dinheiro, quer poder. Então, quando o Estado, que tem o dever de zelar pelo bem comum, pela justiça social e pelos direitos humanos, ele se deixa vencer pelo valor do mercado, pelo valor do dinheiro. Então, todos esses desastres ecológicos que a gente vê, aquele desbarrancamento lá das usinas, como é que chama? Da barragem em Minas Gerais, tudo porque é ganância tem que tirar, tem que desrespeitar o ser humano para tirar mais mineral, para vender mais caro. Isso que é mais lucro. Então, essa ganância, essa sede de dinheiro, que atrás do dinheiro vem o poder, né? Então, isso tudo vai mostrando como o Estado está frágil. E com um Estado frágil, os mais desprotegidos são aqueles que mais sofrem. Depois disso, só mesmo uma fala do Papa Francisco para deixar a gente mais animado. Todos temos uma responsabilidade pelo ferido, que é o nosso povo e todos os povos da terra. Cuidemos da fragilidade de cada homem, cada mulher, cada criança e cada idoso, com a mesma atitude solidária e solícita, a mesma atitude de proximidade do bom samaritano. Fratelli Tutti, 79. Vejam só, a gente até já falou nessa Fratelli Tutti qual é o enredo, assim, o envolvimento principalmente a parábola do bom samaritano, né? Então, é por isso que o Papa fala aí no bom samaritano. O bom samaritano é aquele desprotegido, aquele que estava ferido no meio da estrada. Não sei qual é agora. Está aqui. Estou perdida. E muitas pessoas passavam por ele e desconheciam, ignoravam a situação dele. E o bom samaritano foi o único que foi capaz de dar uma atenção para aquela pessoa. O problema seguinte,
a questão seguinte da realidade urbana é o consumo e consumismo. Trata no parágrafo 51, e ali vocês veem que só tem sombra, porque o consumo é a luz. Todos nós consumimos, a gente consome roupa, consome leite, água, luz, verduras, todos os alimentos necessários para a sobrevivência. Remédios para quem está doente, tudo depende do consumo, a gente precisa comprar. Então, o consumo não é um mal, o consumo é uma realidade, uma circunstância própria do ser humano. O errado é o consumismo, e o Papa Francisco, lá em 2018, chamou o consumismo de doença muito séria. Por quê? Porque quando a pessoa consome além do que ela precisa, aumentam as coisas descartáveis, inclusive as pessoas. Porque alguém que pode consumir tudo que quer está desprezando a necessidade do outro. Ele consome água além do que pode, além do que precisa, e o poder de consumo dele é maior. Então, tudo isso gera problemas, porque é o que vocês veem, por exemplo, uma pessoa que mora num lugar não muito urbanizado, e entra lá com um tênis de marca, que custa muito caro, ele vai gerar cobiça, inveja nos outros que não podem comprar, e isso gera violência. A fonte dessa violência é a injustiça, ele está exibindo algo que os outros não podem ter. Então, e como a gente chama, essa exibição, essa ostentação de riqueza, é um grande mal na sociedade moderna, porque as pessoas ostentam nas redes sociais, no Facebook, em outros lugares, na televisão. Então, a televisão faz programas maravilhosos sobre a realidade do meio ambiente, sobre a caridade que as pessoas fazem. Em compensação, ela vive da propaganda excessiva e desperta desejos de coisas desnecessárias. Então, vejo que é uma contradição. O mundo de hoje é muito paradoxal, quer dizer, tem diferenças, os contrários convivem nessa questão. Então, quando tudo tem que ser transformado em dinheiro, essas coisas as coisas necessárias se tornam disponíveis apenas àqueles que têm recursos. Então, a corrupção vem daí, dessa ganância, desse desejo de ter mais. Então, o consumismo é que é um erro. Por que eu preciso comprar só tem uma sala? Por que tem 3 filhos, cada um tem que ter uma TV num quarto? São coisas que chamam a atenção da gente, né? E essa ganância, esse desejo de comprar, faz aumentar os preços. Isso é uma lei da economia política, a lei da oferta e da procura. Quanto mais procura, mais caro fica. Isso não tem nada a ver com teologia, com evangelho, mas é a realidade. É uma lei, assim que nem a lei da gravidade, não depende daquilo que nós pensamos. É assim. Outro ponto é a pluralidade, que está no parágrafo 54 do documento. Qual é a luz da pluralidade? É que a pessoa pode exercer o dom da liberdade e da escolha. Eu penso que na semana passada já tratamos um pouquinho disso. É que as pessoas têm modos diferentes de ver a realidade, conforme o seu ponto de vista. O ponto de vista quer dizer assim, eu vejo as coisas de um determinado ponto e me esqueço que os outros estão em outro ponto e precisam e veem a realidade de forma diferente, né? Que nem aquela história muito antiga do elefante, que os cegos foram conhecer o elefante do zoológico,
Então, um apertava na tromba e dizia que era uma grande cano de água, o outro apertava no rabo, então era um fio muito comprido, a outra apertava na perna, era uma coluna, na barriga era uma rocha, e assim por diante. Cada um achava uma coisa, porque eles estavam vendo partes da realidade. Então, nós precisamos ver o conjunto das coisas. Mais ou menos a gente pode imaginar assim, Deus vê tudo, e não vê de longe, ele vê de perto, mas ele vê tudo. Nós não temos essa capacidade. A gente de perto vê apenas uma parte das coisas. Então, é bom essa liberdade de escolher. Eu lembro que eu estudei com um rapaz que, desde os primeiros anos, naquele tempo se chamava ginásio, né? Desde os primeiros anos do ginásio, ele queria ser advogado, mas o pai dele era engenheiro e obrigou ele a estudar engenharia. E ele não tinha como desrespeitar o pai, foi estudar engenharia. O que aconteceu? Assim que ele terminou a engenharia, ele se suicidou. É um exemplo trágico, mas é real. Era um amigo meu, se chamava Luiz Antônio, e era assim, mais ou menos naquela época, na metade do século passado. Meu pai não era assim, mas tinha muitos pais que eram. E mesmo hoje, o médico quer que o seu filho seja médico para continuar com o consultório, o advogado quer que sua filha seja advogada para consultar com o escritório, para continuar com o escritório, e assim por diante. Então, aquele que tem uma empresa quer que o filho seja o administrador da empresa. E aí, conforme as pessoas, conforme as famílias, conforme o jeito de pensar desses pais e desses filhos, ele perde a liberdade de escolha, que é natural de uma pessoa humana escolher se quer ser padre, se quer casar ou se não quer. Isso é uma escolha da pessoa. Claro que a vontade de Deus conta muito, mas quem decide na prática é a pessoa, né? Então, aparecem as sombras. Que sombras são essas? São que essas variadas possibilidades de escolha, às vezes, conduzem a pessoa a uma escolha errada. Vai escolher o caminho da droga, do crime, da pornografia, é uma coisa que deforma a pessoa, né? Leva ao sofrimento dela e dos outros, e às vezes até a morte. Então, em seguida, vem um outro que é aquele livro, onde que foi? Antes desse. Aí. A mobilidade. A mobilidade é o direito de se locomover, de se mudar. Eu sou gaúcha, vim morar no Mato Grosso do Sul e estou gostando muito daqui. Não sou um migrante sofredor, sou uma migrante satisfeita. Mas tem pessoas que não vieram para cá porque querem, porque gostam, não ficam aqui, pelo menos. Foi uma opção própria. Não, na verdade, não foi uma opção minha, foi uma opção do emprego do meu marido. Ele veio transferido para cá e eu vim junto. Mas eu gostei muito daqui. Então, fiquei. Então, esse direito à mobilidade é uma coisa boa. A gente pode escolher morar em lugares diferentes, conhecer lugares diferentes, procurar um emprego mais satisfatório. É claro, por exemplo, eu sempre dizia para os meus alunos, se vocês querem ser pescadores, tem que ir para um lugar onde tenha rio, ou mar. Se vocês querem ser lavradores, tem que ir para um lugar onde tem campo. Agora, se vocês querem ser bancários, tem que ir para um lugar onde tenha banco. Então, são pequenos exemplos, assim, muito, muito primários, mas que mostram como que o trabalho, olha lá, ó, terra, teto e trabalho, as 3 palavras do Papa Francisco. O trabalho é muito determinante para a nossa vida. Então, se a gente tem uma consciência de que sem trabalho a gente não sobrevive honestamente, vai procurar um lugar onde
esse trabalho é mais favorável. Agora, quando é que é sombra? Quando as pessoas são forçadas a se mudar. Por quê? Quem é que é forçado a se mudar? Por exemplo, os africanos que vieram para cá, comprados pelos grandes traficantes de escravos. Hoje em dia a gente fala traficante de droga, mas naquele tempo traficante era de escravo. Tráfico de escravo era legalizado. Hoje tem tráfico de pessoas. Hoje tem tráfico de pessoas ainda, é incrível, é mesmo, Margarida, podem lembrar. Mas isso aí é uma exceção. Agora, por exemplo, todos aqueles refugiados lá no Oriente Médio, pessoas que saem da sua terra porque lá tem guerra, tem fome, tem miséria. Então, não é que eles são forçados por um exército. Às vezes tem guerra também, saem por causa da guerra. Mas eles são forçados a se mudar para procurar sobrevivência. E acabam, muitas vezes, não sendo acolhidos como migrantes na terra para onde eles vão. Às vezes não são nem aceitos. Olha quantas pessoas têm filas esperando para poder chegar num lugar mais aprazível, mais agradável. Então, quando eles não são aceitos, eles acabam se tornando moradores de rua, mendigos, migrantes sem local de dormir, e os refugiados, que são esses que são os excluídos da sociedade. São os excluídos, bem lembrado, é isso mesmo. Eles acabam ficando excluídos. Então, vejam só o texto do Papa Francisco, mais uma vez, porque a nossa proposta é justamente essa de comparar, ou, digamos, incluir os dados da Fratelli Tutti com as diretrizes da ação evangelizadora. Então, a Margarida vai ler aqui a Fratelli Tutti 131. A cidadania se baseia na igualdade dos direitos e dos deveres, cuja sombra todos gozam da justiça. Por isso, é necessário empenhar-se por estabelecer nas nossas sociedades o conceito de cidadania plena e renunciar ao uso discriminatório do termo minorias, que traz consigo as sementes de se sentir isolado e da inferioridade. Isto prepara o terreno para as hostilidades e discórdias e subtrai as conquistas e os direitos religiosos e civis de alguns cidadãos, discriminando-os. Vejam, eu lembrei agora que há uns tempos atrás teve uma migração de haitianos para o Brasil. E muitos haitianos foram para uma cidade do Rio Grande do Sul, que eu conheço bem, não era a capital, é no interior, uma cidade criada, povoada e desenvolvida, e muito desenvolvida por imigrantes italianos. Mas quando chegaram os imigrantes haitianos, eles não queriam. E eu fui à missa lá nessa cidade, e o padre falou assim: vocês não lembram que vocês foram migrantes? Creio que nós tivemos uma pequena desconexão. Vamos aguardar o retorno da dona Suzana. Hoje a internet em Campo Grande, segundo ela me disse, está um pouco oscilando. Vamos verificando aqui. E, né, apenas completando esta reflexão, né, realmente, como que hoje em dia, né, vendo um pouco mais esse elemento, como que hoje em dia nós temos essa necessidade de sensibilizar o próprio olhar sobre si da realidade, né? As pessoas nem sempre
observo que também se tornaram, né, de certo modo, tá retornando, dona Suzana, tá aqui comentando, né, essa ideia. Tá ouvindo, dona Suzana? Sim. Então, assim, não é só fechando a ideia, para assim que a senhora estava dizendo do exemplo desse sacerdote que realmente assim, que cobra das pessoas, né? Mas vocês também se tornaram, não são também vivenciadores dessa dor, né? Talvez até uma reflexão que diz que nem sempre a dor partilhada se torna fraternidade expressa, né? Essa é uma... Mas, já que a senhora retornou, pode continuar a reflexão. Eu não sei o que aconteceu aqui. Pois acho que a internet ainda está... não, foi aqui uma barbeiragem que nós fizemos. Sem problema, os próprios 10 mandamentos, né, quando diz que acolher o migrante, lembrem quando vocês eram migrantes no Egito, lembrem quando vocês foram discriminados. E outro lado é que eu vejo aqui, por que os estrangeiros gostam tanto do Brasil? Porque, em geral, tem exceções tristes, mas, em geral, os migrantes são muito bem acolhidos aqui. Então, veja lá no Rio Grande do Sul, os alemães e os italianos praticamente tomaram conta de muitas cidades. São eles que construíram aquela cultura. Aqui em Campo Grande, japoneses, libaneses, paraguaios, como são bem quistos, como foram bem recebidos aqui. Então, a nossa índole é uma índole boa, o ser humano é bom por natureza, mas às vezes deixa se corromper, né? Então, vamos mais à frente, agora vem a questão religiosa, e agora é que vem uma questão muito fervente aqui para nós, porque vai tratar da campanha da fraternidade. O ambiente religioso urbano também é plural, diversificado. Nós temos diversas religiões aqui, né? Porque a experiência religiosa também é fruto de uma escolha livre e consciente, deve ser, pelo menos, né? Não é só por tradição que a gente aceita uma religião, é por um encontro pessoal que nos leva a viver aquela fé. E pronto, caiu de novo. Então, vejam que essa questão da religiosidade, Deus nos faz livres. Eu penso, eu não quero repetir o que eu já falei na semana passada, mas o que faz ficar sombrio esse ambiente de pluralidade religiosa? É quando a pessoa, indivíduo, se torna critério absoluto, como se ele fosse Deus. Ele decide, ele pode fazer, cada dia da semana ele vai numa religião diferente, quer dizer que ele não faz uma opção de fidelidade a nenhuma delas. Ou então a pessoa troca de religião por causa do que uma está oferecendo prosperidade, a chamada teologia da prosperidade. Se você vier para cá, você vai ganhar uma casa, uma mansão, um carro do último tipo, um emprego, vai ficar rico. Não, isso Deus não prometeu para nós, Jesus não prometeu isso. Ele prometeu a vida eterna feliz, mas aqui nós temos que trabalhar, não tem outro jeito. E isso gera também muitos preconceitos. Às vezes as pessoas não querem aceitar a liberdade do outro. E aqui na campanha da fraternidade, a gente até por isso está vendo alguns problemas, porque as religiões afro, em alguns lugares, são discriminadas, e isso não está certo. Ou em outros lugares, a perseguição aos judeus, aos muçulmanos. Então, vejam que a campanha da fraternidade, ela quer justamente eliminar esses preconceitos. Ela quer
mostrar que todo ser humano tem uma dignidade e faz parte da dignidade da pessoa a escolha e a livre expressão religiosa. Então, vejam que isso é uma coisa que é muito real, está presente na nossa vida agora. Eu não sei se está com dificuldade de passar o outro slide, Tiago. Nós estamos passando agora, passou os 55, é o ambiente religioso, que eu acabei de falar, e agora já vamos passar para uma fala do Papa, muito bonita, como sempre, né? Olha só, parece que eu estou vendo até, eu vou ler porque parece que eu estou vendo o Papa falando assim, ó, como precisa a nossa família humana de aprender a viver conjuntamente em harmonia e paz, sem necessidade de sermos todos iguais. O próprio Papa diz que a gente não precisa ser igual, nós não somos iguais. Deus não pegou um monte de barro e fez uma porção de bonequinho tudo igual, uma forma igual. Por isso não. O tema da campanha da fraternidade, né? O que era dividido tornou-se unidade, não é? Ele fez unidade, né? Do que era dividido se faz unidade. É Deus que faz, mas faz uma unidade com pluralidade. Não, se todo mundo tivesse o cabelo da mesma cor, a pele da mesma cor, os olhos da mesma cor, não é próprio de Deus isso. Você olha para o céu, lembro lá daquele texto em que Deus fala para Abraão, você vai ter uma descendência como as estrelas do céu, ou como a areia do deserto. Quer dizer, cada grãozinho de areia é diferente, cada estrela do céu é diferente. Nós também. Nós somos um mundo de pessoas, de seres humanos irmãos, porque filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, vejam que isso é muito significativo para nós, para que a gente possa viver em paz. Aqui tem um slide que reúne os grandes desafios. Não coloquei o parágrafo, porque ele todos esses parágrafos que a gente já viu até agora. São os grandes desafios da evangelização. A alta mobilidade, a gente vê nas próprias paróquias, às vezes o catequista tem que ir embora porque o marido foi transferido, ou mudou de bairro, então fica longe, ficou para outra, foi para outro bairro, foi para outra capela. A degradação do ambiente humano e natural, isso é uma coisa, hoje mesmo eu vi a notícia de que os estudiosos estão muito preocupados com uma nova crise de incêndios no Pantanal, porque a seca vai começar logo quando terminar o mês de março, e há um risco muito grande de voltar aqueles incêndios do ano passado. Agora, recém que a natureza está começando a reagir, os animais estão voltando para o seu habitat natural, e já estão pronunciando que vai haver problema novamente. Também a fragilidade dos jovens, porque todos esses problemas afetam demais os jovens, porque eles não têm estrutura, muitas vezes têm, mas a maioria não tem estrutura, porque a família não tem estrutura suficiente para reagir ou para enfrentar esses problemas. Outro problema que é um desafio crescente, a pobreza. O Brasil tinha saído da linha de miséria e já está voltando, porque quando o poder econômico domina, aumenta a pobreza, a distância, a desigualdade social e a crise de sentido. Também eu já tinha falado, porque todos esses fatos já foram mencionados. O jovem perde o sentido do gosto pela vida. Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que sofrer? Por que meu pai não tem o mesmo emprego que o pai do meu amigo? Por que eu não tenho a mesma mochila da minha colega? E assim vai. Então, vai ficando. A pessoa que não tem uma espiritualidade bem conduzida acaba ficando triste, invejoso, cheio de traumas. E, às vezes, parte para o crime.
E, exatamente, a Margarida falou que parte para o crime, seja como vítima do crime, ou como se engajando em uma turma de criminosos, né? Tá quase na hora, né? Mais um pouquinho, estamos quase terminando. Aqui é uma fala do Papa, como sempre, muito bonita, né? Eu não vou ler para não prolongar muito, porque eu estou vendo que já está chegando o tempo final. No parágrafo 45, é um texto da Evangelho Gaudium. As características vão mudando e a igreja vai correndo atrás para mudar também as estratégias, né? Agora vem o desenho da casa. Lembra que toda essa nossa fala foi em redor da casa. Essa casa, que parece um templo, mas não precisa necessariamente ser um templo, é a comunidade. Qualquer comunidade cristã está alicerçada nesses 4 pilares: pilar da palavra, pilar do pão, pilar da caridade, pilar da ação missionária. Nas comunidades cristãs e religiosas em geral, o ponto de entrada, digamos assim, na comunidade é a palavra e o pão. A palavra de Jesus, o Evangelho. O Evangelho e tudo que veio atrás dele, né? Ele veio puxando toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento e transformando, não para mudar, mas para aperfeiçoar. Então, a pessoa que está ligada com os textos da palavra de Deus, ela se aperfeiçoa. Casualmente, o Evangelho de hoje diz assim: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Mas será que Deus era tão iludido assim que achava que a gente podia ser perfeito? Não, é uma meta a alcançar. Nosso objetivo é viver se aperfeiçoando, cada dia melhor, cada dia mais santo, cada dia mais amigo dos outros, cada dia mais generoso, com mais compaixão, com mais misericórdia. Então, quem entra nessa comunidade da palavra tem o pão para partilhar. Então, na Igreja Católica é o pão da Eucaristia. Outras denominações cristãs também têm Eucaristia, com algumas diferenças de compreensão, mas também é o pão partilhado. E outras comunidades religiosas partilham o pão não como algo sagrado, mas como algo necessário. Então, não vamos nos dedicar muito a esses 2 pilares, porque eles são o sustentáculo daqueles que entram. E nós estamos numa igreja em saída. Então, quem está lá dentro, que estima a palavra, que ama o pão, vai ser caridoso e missionário. Vai sair. E mesmo lá dentro ele vai ser caridoso, missionário, porque a caridade também é vivida dentro da igreja, né? Mas nós queremos aqui ressaltar o aspecto para fora, de saída. Então, as comunidades, como a Comissão Regional de Justiça e Paz, elas têm por norma, por objetivo, exercer a caridade numa missão, é a sua missão, a sua meta, seu objetivo. Então, nas casas, é por isso que as diretrizes recuperam a noção de casa, né? Aí já está nesse seguinte aqui, nesse slide seguinte. Por que nas casas? Porque o Evangelho, Jesus ia nas casas. A igreja atual quer recuperar essa ação de Jesus que ia nas casas e ampliar a noção da casa para a casa comum, que é o planeta inteiro. Então, se a gente olhar os parágrafos aí 79, 80 e 81, vai ver por que as diretrizes dizem que a igreja é um lugar privilegiado para o encontro. Não é um isolamento, como Jesus não tirava as pessoas das suas casas, ele ia nas casas, porque é nas casas que vai se revelar o testemunho. E, como já o Papa João Paulo II dizia isso, não é uma ideia bonita, não é uma filosofia, uma ideologia que faz as pessoas se tornarem cristãs, é a atração do testemunho. Os antigos diziam, quando falavam dos cristãos, diziam: vejam como se amam, como são
bons para partilhar, como um cuida do outro. Então, a partir da casa, se formam pequenas comunidades, e essas pequenas comunidades são coordenadas por cristãos leigos. Vejam aquele desenho, eu acho muito bonito esse desenho que está aí nesse slide, porque a casa, ela é iluminada por dentro, e ela ilumina para fora, irradia luz para fora. É assim que deve ser a igreja, a comunidade cristã. Ela é iluminada pela palavra e ela ilumina os outros que estão fora. Iluminar a sociedade. Exatamente, a sociedade toda, né? A evangelização se dá para o mundo, não é para dentro de si mesmo, né? Então, vejam, depois tem um texto que é o resumo de tudo isso, e ali eu coloquei algumas referências bíblicas sobre Jesus nas casas. Atrair as pessoas, eram atraídas para seguir o caminho. Que caminho? O caminho que Jesus ensinou para chegar ao reino de Deus, né? A credibilidade da comunidade é que embasava toda a atração que fazia sobre os outros. E eu quero ainda mencionar só uma coisinha a respeito da casa, porque desde o documento de Aparecida, a igreja tem usado a palavra, tem eliminado um pouco do seu discurso a expressão SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, Comunidades Eclesiais SEBs, porque essa expressão foi um pouco contaminada por influência política ou ideológica, então foi um pouco deturpado. E aí o documento de Aparecida recupera essa expressão, pequenas comunidades missionárias. E é isso que nome mudou, mas a consciência é a mesma, o objetivo é o mesmo, a noção é a mesma. Estar em comunhão com seus irmãos para atender todas as suas necessidades, não só as necessidades religiosas, porque a necessidade religiosa, em geral, ela é atendida pelo templo, pela comunidade religiosa estrutura, enquanto que as necessidades humanas, não que a religião não seja uma necessidade humana, mas as necessidades temporais, a gente diz, elas podem ser mais atendidas principalmente pelos leigos, nessas comunidades, né? Eu até penso que nós já lemos esse texto aí, é maravilhoso. O Papa, naquela sua expressão, ele diz, quando um reparte com o outro, isso é maravilhosamente humano. Esse comportamento, ele é ótimo para todo ser humano, incluindo os nascidos fora das nossas próprias fronteiras, até se a gente disser as fronteiras religiosas. É maravilhosamente humano. Depois vem o último aspecto, que é a caridade. O Papa Bento XVI fala que a caridade é a via mestra da doutrina social da igreja. E aí que nós já vamos introduzindo o nosso assunto da próxima semana. Então, ele fala em verdade e caridade. O amor não pode ser prisioneiro das emoções, das opiniões, não é um sentimentalismo em que abusa eu tenho muita pena do fulano porque a casa dele foi destruída. O que você faz? Fica com pena e só isso? Não vai lá ajudar ele a montar a casa de novo? Então, a verdade sobre as necessidades das pessoas cria diálogos, comunicação, comunhão. Vejam como os repórteres que dão notícias de desastres, assim, urbanos, né? Quando alguém fica sem casa, ou qualquer coisa assim, ou sofre um acidente, como eles ficam contentes de poder comunicar as necessidades para que mais gente responda, para que mais gente seja atraído para ajudar, para fazer comunhão com essas pessoas. E muita gente contribui, se manifesta. Vejam só, é isso mesmo. Então, muita gente, quando a gente fala assim, em particular,
não repercute tanto, mas quando fala na televisão, por isso que a gente não pode criticar tanto a televisão, ela faz um serviço importante. Então, aquela notícia se espalha mais rapidamente. Depois, então, temos ali um outro slide com o próprio Papa Bento XVI, Caritas in Veritate. Ele escreveu uma trilogia. Deus é amor, o Deus é caridade. Caridade e amor em latim é a mesma coisa. Então, Deus é amor. Depois ele escreveu Caridade e Justiça. Não, agora me fugiu. São 3, é uma trilogia. E o último é Caritas in Veritate, que quer dizer caridade na verdade. A caridade exige a justiça. Deus Caritas Est, eu não estou lembrada agora do outro, mas não tem importância, na próxima vez eu digo. Ele fala que a justiça é essencial para a caridade. Por exemplo, ele, aqui não está, mas eu vou lembrar que diz assim, uma pessoa que se diz muito caridosa, faz muita generosidade, mas não paga com justiça os seus empregados, não é caridosa, não é cristão. Ele, em vez de ele dar um presente muito bonito no Natal, ou dar uma roupa nova para a empregada sair no dia de festa, no aniversário, mas em casa deixa ela dormindo no chão da cozinha, ou não dá o almoço, faz ela trazer o almoço de casa. Isso é verdade, não estou inventando, não. Então, a caridade exige a justiça em primeiro lugar, depois é a caridade. A caridade vai além. A justiça é o mínimo que alguém pode dar para o outro. O reconhecimento e o respeito dos legítimos direitos dos indivíduos e dos povos. Ao lado do bem individual, existe um bem ligado à vida social das pessoas. O bem comum é o bem daquele nós todos. Já falamos nisso, né? O bem comum, o bem de todos, o sentido comunitário. Então, no pilar da caridade, ainda posso continuar um pouquinho, né? Alguns segundos. O pilar da caridade inclui a promoção da paz, a justiça restaurativa, terra, trabalho e teto, já falamos muito, e promover iniciativas de diálogo ecumênico e interreligioso na defesa dos direitos humanos. É isso que nós estamos tentando fazer. Promover esse diálogo, embora eu esteja falando sozinha, mas eu estou louca para ver os comentários de vocês, se tem alguma pergunta, alguma coisa, porque é nesse diálogo, embora pareça que ninguém está respondendo para mim, mas eu espero que sim, é que a gente vai defender os direitos humanos, e a partir da próxima semana, com a doutrina social da Igreja, que é um serviço, a caridade a serviço da vida. Isso é a doutrina social da Igreja. Então, o documento das diretrizes pede que haja um empenho nisso, um engajamento consciente na política partidária. Tem problema na política partidária? Tem, mas se os católicos honestos, eu lembrei de Dom Bosco, bons cidadãos e honestos, bons cristãos e honestos cidadãos, se eles não se engajarem, vai ficar tomando conta sempre aqueles que não são honestos. Pastorais sociais, o mundo da educação, conselhos de direitos, aqui no Campo Grande tem, no Mato Grosso do Sul tem conselhos de direitos da educação, da saúde, dos próprios direitos humanos, elaboração e acompanhamento de políticas públicas, porque se não se torna uma política pública, a coisa cai no vazio, não vai para frente. Então, a política partidária, ela deve ter uma repercussão na criação de políticas públicas que atendam os direitos do ser humano. E também o cuidado da natureza de todo o planeta, a nossa casa comum. Então, apoiar as pastorais da mobilidade humana com presença junto aos migrantes, refugiados, grupos nômades, que, como a gente já viu antes, são bastante
sofridos, né? O documento depois entra na questão da missão. Tem que beber água. Pergunta, né? Isso Christus Vive, CH é de Christus, não é de Caritas. Christus Vive, que é do Papa Francisco. Para onde Jesus nos manda? Manda em missão. Para onde? Para todas as pessoas. Então, a igreja precisa ser missionária, precisa se inserir ativa e coerentemente nos novos aerópagos. Lembra que semana passada o Tiago fez uma pergunta sobre isso? Tentei responder o melhor que pude, mas a gente pode aprofundar isso, porque realmente o tema das redes sociais é muito importante. E, para terminar, o documento apresenta a imagem de diversos santos que se preocuparam com a missão em relação aos outros. Então, primeiro tem um parágrafo que fala de santos de todo mundo, e depois tem mas inclusive com o Frei Galvão, no mundo inteiro, mas aqui eu coloquei os do segundo parágrafo, que são os santos brasileiros, quer dizer, o Beato José de Anchieta não era brasileiro, mas ele exerceu a sua missão aqui no Brasil. Olha só, ele ali no meio das feras e dos índios. A Inha Chica, uma beata, não é santa ainda, é uma beata mineira. O Anchieta era português e trabalhou no litoral de São Paulo. A Inha Chica era mineira, filha de escravos, negra, leiga, e era uma santa já em vida, porque todo mundo reconhecia o amor que ela tinha pelos pobres e doentes. Santa Paulina também não era brasileira, mas é conhecida como santa brasileira, porque foi aqui que ela exerceu a sua vida e sua missão. O Frei Galvão, que é brasileiro, ele não é muito reconhecido pela sua ação social, mas se a gente for estudar a vida dele, ele privilegiava a saúde espiritual e física das pessoas, principalmente das crianças e das mulheres grávidas. E, por fim, a Santa Dulce dos Pobres, que é a mais conhecida, porque é a santa mais recente, e que já pelo nome se vê a dedicação que ela teve. E ela era tão consciente, tinha tanta certeza do amor pelos pobres, da necessidade dos pobres, que ela, às vezes, chegava a cometer atos ilícitos, publicamente ilícitos, coisas que o governo não aceitava que ela fizesse. Ela pegava, tinha um lugar abandonado, ela ia lá e tomava conta. E aí o governo dizia, mas quem é você está tomando conta? Não é seu, isso é roubo. Ela dizia assim, não, mas eu vou ficar aqui até você arrumar um lugar que não seja roubado para eu botar esses meus pobres. Ela era, assim, pequenininha, né, mas de uma fortaleza gigante, né? Então, vejam que agora eu tenho um recadinho para os catequistas. Eu vou falar bem rapidinho. Estou passando. É importante que a catequese e a pregação incluam uma forma direta e clara do sentido da justiça social, a dimensão fraterna da espiritualidade. Por quê? Porque não adianta na catequese a gente só ensinar a rezar, isso é muito importante, mas não é tudo. Então, a catequese, ela tem que ensinar o amor ao outro, o amor ao próximo, o respeito pela pessoa do outro, e isso não está só na fala do Fratelli Tutti do Papa Francisco, está no diretório para a catequese, esse novo diretório que saiu ano passado. Coloquei ali os parágrafos para quem for catequista procurar ver como a doutrina social da igreja é importante, principalmente para a catequese dos adultos, né? E, por fim, o pilar da missão. A missão se revela como uma fé autêntica. É um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, para deixar a Terra um pouco melhor depois da nossa passagem.
Por isso, toda a comunidade cristã é essencialmente missionária. Vejam que essa igreja em saída, todo dia a gente se pergunta, né? Será que o que eu fiz de bom hoje? Para quem? Eu só fiz o bem para mim mesmo? Então vejam que é isso que o Papa pede novamente na Fratelli Tutti. É possível desejar um planeta que garanta terra, teto e trabalho para todos. Margarida, por favor. É possível desejar um planeta que garanta terra, teto e trabalho para todos, mas se aceita o grande princípio dos direitos que brotam do simples fato de possuir a inalienável dignidade humana. É possível aceitar o desafio de sonhar e pensar numa humanidade a caminho da paz, e não a estratégia insensata e míope de semear medo e desconfiança perante ameaças externas. Com efeito, a paz real e duradoura é possível só a partir de uma ética global de solidariedade e cooperação ao serviço de um futuro modelado pela interdependência e a corresponsabilidade na família humana inteira. Vejam, então, no último slide é só uma indicação de leituras, porque essas coisas que eu falei, como eu tinha um amigo meu, padre João Falco, que me ajudou muito a ser uma boa católica. Ele dizia assim, não existe ciência infusa, quer dizer, que venha diretamente de Deus. O Espírito Santo conta com as nossas forças. Então, a gente não adivinha as coisas, a gente precisa ler coisas boas, ler coisas com fundamento. E eu quero transmitir para vocês isso, para que a gente possa progredir, e que na próxima semana, na segunda-feira, a gente possa estar mais bem equipada aqui, tecnologicamente. Hoje deu muito problema, né, Tiago? Mas vamos ver se a gente consegue resolver. E com certeza vamos conseguir, né? Então eu passo agora para o Edivaldo, né, para fazer o encerramento. Obrigada a todos. Não, vamos passar para o Tiago fazer o encerramento aí, parabenizar. Foi maravilhoso, show de bola. Tiago, contigo, meu querido. A gente só tem a reforçar essa contribuição excelente, dona Suzana e dona Margarida, né, que com muito esmero tem nos oferecido essa reflexão que não tem como criar necessidade de complementação, especialmente por conta desse carinho, dessa dimensão. Temos algumas questões propostas, né? Eu seleciono uma aqui apenas para uma conclusão das palavras, que ela vai muito ao encontro, como se fosse um fechamento também, né? É uma provocação, né, que a gente vê assim, dessa iluminação da realidade. Como que nossa, né, a partir dessas propostas, claro, do Papa, mas também de toda uma vivência que a própria fé constitui em nós como cristãos podemos ter uma ação mais concreta na sociedade em realizar essa correlação entre nossa fé e aquilo que a gente vive ali, especialmente quando a gente faz uma comparação dessa dor que estamos vivendo na pandemia, e também com a proposta de governos, especialmente o federal, desse auxílio emergencial, que é ainda menor de uma necessidade, né? Se me permite, hoje ainda escutei da própria voz proponente de que, apesar de ser menor, do que já foi feito, ela é ainda maior do que o outro auxílio já utilizado, como se fosse uma situação assim, né? Não vivêssemos uma situação de maior desemprego, uma situação de maior calamidade. Então, isso quer dizer assim, que numericamente, embora não seja qualificadamente maior, numericamente é maior. Né? Se pudesse, ao concluir, trazer essa
essa ideia também, assim como sugestão, e eu já senti muito das falas que tem muito desse encontro de resposta. Realmente, a questão de quando o Papa fala terra, teto e trabalho, ele mostra o quanto é importante a questão do emprego, né? Quando as pessoas não têm emprego, não tem como sobreviver. Então, aumenta a miséria, aumenta também a violência, aumenta o crime, e esse auxílio emergencial, ele é emergencial, mas ele deveria ser permanente, porque essa situação permanece há muito tempo, há mais de um ano, né? Há mais de um ano nós estamos numa emergência, e não foi proposta nenhuma solução definitiva. Só com auxílio emergencial, a pessoa vive numa insegurança terrível. E com o fechamento das atividades econômicas, cada vez piora mais, né? Eu não sei se era isso, Tiago, eu lembro aqui também, né? Será que São José vai olhar por nós? Porque tem horas que só confiando na misericórdia divina, viu? Porque se a gente depender dos seres humanos que estão no poder, não vou dizer o que acontece. É uma alegria, como eu disse, grande, né? A gente verificar que existe esse ímpeto, essa necessidade. Eu tenho muito a agradecer em nome do particular privilégio que eu tive de estar aqui mais uma vez ao lado de vocês, né, participando dessa live e também, né, convidando cada uma que está participando conosco, que na próxima semana, na segunda-feira, traga mais pessoas, faça o convite, né? Nós vamos já nessa semana antecipar um cardzinho com essas informações, então, assim, para a gente já passar, porque a ideia é que na próxima semana, iluminados por esses 2 últimos encontros, a gente fale também da nossa luta como organização, quanto cristãos, que é a Comissão Regional Justiça e Paz, né? Que tem essa grande missão também no mundo de hoje. Não é paladina, né? Não é uma missão paladina de fazer milagres, mas é uma missão, sim, de compromisso com o nosso batismo, com o nosso evangelho. E, mais que tudo, também é uma das formas de viver aquilo que a gente sabe que é o anúncio e encontro com o próprio Cristo. Então, quero agradecer, dona Suzana, quero também, mais uma vez, reforçar o privilégio que é estar nessa mesa, né, e vendo também tantas e boas qualificadas participações também. Não sei se Edivaldo gostaria de dizer uma palavra de conclusão, ou se Margarida e dona Suzana também pudessem concluir em seguida. Não? Da minha parte, eu quero agradecer a todos e pedir desculpa pelas nossas falhas técnicas hoje, involuntárias, que fugiu a nossa compreensão tecnológica, faltou isto, faltou aquilo, mas são coisas do mundo, e assim mesmo nós tentamos superar. Conseguimos superar outras coisas muito mais difíceis, né? Porque essa simples questão tecnológica nós não vamos superar. Não vamos nos deixar vencer por isso. Isso. E se Deus quiser, o próximo encontro será bem melhor, tá? Eu agradeço a presença e participação de todos. Obrigada. Boa noite. Parabéns aí, então, dona Suzana, dona Margarida, Tiago. Vocês formam uma boa equipe de formação e comunicação, hein? Tá show de fé, de espiritualidade, de vivência, de sociedade, de uma igreja em saída. Tá de parabéns. Em nome da Comissão Regional de Justiça e Paz, quero agradecer, né, a presença de cada um e de cada uma aqui. Lembrar que nós estamos aqui enquanto fazemos parte de um organismo, né, que é a nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Oeste 1, agradecer aí sempre esse apoio, essa
esse incentivo que nos dá, né, o nosso presidente regional, Dom Dimas, o vice-presidente nosso, que é bispo de Três Lagoas, né, Dom Luiz, e os demais bispos, que em nome deles eu cumprimento todos os demais bispos nossos aqui do nosso Regional Oeste 1, né, em especial o nosso bispo referencial, né, que é o nosso bispo Dom Henrique, que é bispo de Dourados, né? Agradecer a cada um deles, sempre nos incentivando a sermos aqueles leigos e leigas a serviço da vida, a serviço da esperança e em defesa da vida, né? Vamos melhorar isso e vamos sair dessa situação aí de negacionismo e que todos tenham vida, vacina para todo mundo, tá? Acompanhe aí a nossa página da CRJP. Agora acabamos de publicar lá uma nota da nossa Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Nós fazemos parte de uma rede brasileira de Justiça e Paz, né? E nós vemos aí uma nota contrária à PEC 186, que desvincula recursos da saúde. Nós estamos aí com mais de 250 mil mortes, mais de 1.300 mortes diárias, entrando num momento muito crucial aqui no Estado, no país, né? E aí desvinculando recursos da saúde e da educação, do qual nós somos contrários. Então, nos posicionamos, já divulgamos a carta, queremos que vocês acessem, multipliquem isso, leiam isso nos seus grupos de estudo, na sua paróquia, na sua diocese, né? Não tenha medo de conversar e de se posicionar. Somos, cada um estando na sua função, mas somos todos seres humanos a serviço da vida, e temos que fazer aquele evangelho para a vida, né? De acordo com a nossa realidade, de acordo com a realidade que está aí. Não podemos ficar muito nas nuvens, mas o pé no chão, e colocar para os nossos fiéis uma correlação do que diz a leitura bíblica com a realidade da qual nós vivemos. Então, agradeço em nome da Comissão Regional de Justiça e Paz. Abraços a todos e até segunda-feira, dia 8, no mesmo horário. Talvez dê alguns probleminhas, mas nós vamos aprender ainda, né? Só tem um ano que estamos aprendendo, vamos aprender mais. Abraço. Que Deus tchau. abençoe a todos. Parabéns, dona Suzana. Tchau. Dona Margarida, tchau.